Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Também cumprimento nossos irmãos internautas na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Tão bom é nós podermos estar na casa do nosso Deus para poder adorar, ou melhor, continuar a adorar, exaltar e engrandecer o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E todos nós sabemos que o dia de sábado nós se reunimos na casa do nosso Deus para aprender a palavra do nosso Deus que nos deixou. E sabemos que, como o nosso tema anual a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, eu creio que Deus irá falar aos nossos corações através desta lição. E como desde o início nós vem falando do título da lição, nós sabemos que a lição de hoje é a lição de número 11, que tem como tema a santificação, comprometidos. Deixa eu só passar aqui, esse aqui é o título da nossa lição, do nosso trimestre. Lição número 11, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, aleluia, que está junto conosco nesta noite, tem uma palavra ao seu coração através desta lição, eu não tenho dúvida. Aleluia. Vamos entender um pouco do tema da nossa lição, porque diz assim: comprometidos com a ética do Espírito. E eu estudando lá em casa, aleluia, fui pesquisar sobre a ética do Espírito. E o que eu encontrei diz assim: a ética do Espírito Santo é um conceito que se refere aos princípios e valores morais que são ensinados e inspirados pelo Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. E a primeira ética, o primeiro fundamento que eu encontrei estudando, o primeiro fundamento de todos, que eu vou falar aqui, que são 5, é o amor. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito do amor e da caridade. Segundo lugar, o segundo fundamento é a verdade. Por quê? O Espírito Santo é a verdade e guia todos para a verdade. Amém? Terceiro fundamento, santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o responsável pela santificação de todos os crentes. Quarto fundamento, justiça. Por quê? Porque o Espírito Santo inspira a justiça. Aleluia. E o quinto, que é a última que eu coloquei aqui, é a humildade. Por quê? Porque o Espírito Santo é humilde e manso. Amém? Então, para nós entendermos o que nós vamos estudar, eu trouxe isso para os irmãos, para nós entendermos um pouco o que é a ética do Espírito. Então, primeiro de tudo é o amor, segundo é a verdade, terceiro, santidade, quarto, justiça e o quinto é a humildade. Nossa verdade prática diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o nosso textuário, na verdade diz que devemos seguir a paz com todos, como está escrito lá em Hebreus 12, 14. Então, devemos seguir em comunhão com todos os irmãos
seguir em comunhão com todos os crentes, né? Porque se nós, é bem explícito na palavra aqui no nosso textuário, porque se nós não fizermos isso, não é eu que estou dizendo, não é o pastor, aleluia, que falou isso, mas está escrito na palavra, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito pesado, irmãos, isso é muito forte para nós que acreditamos no Espírito Santo, amém? Verdade prática diz, santificação é especialidade do pastor Abraham Robson Ferreira, é? Não, santificação é especialidade do Espírito Santo, ela é instantânea, ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente, amém? Então, isso aqui é uma base do que nós vamos falar hoje, através desta lição poderosa da parte de Deus, aleluia. Vamos passar para a nossa, aleluia, glória a Deus, nossa leitura bíblica em classe, que foi lida aqui pelo nosso diácono e obreiro Vitor, aleluia, não vamos estar lendo para tomar tempo, glória a Deus. Objetivo geral, quero pedir ajuda para a igreja, para uma só voz, em um só som, nós lermos o objetivo geral, vamos lá, 1, 2, 3, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito Santo, amém? Então, nós temos que estar comprometidos com a ética do Espírito Santo, que são aquelas, o princípio de toda a ética do Espírito Santo são aquelas 5, aleluia, que é o amor, a verdade, a humildade, aleluia, que eu trouxe lá no início para que nós venhamos entender. Então, essa é a base, é o princípio da ética do Espírito Santo da nossa lição de hoje, amém? Objetivos específicos. Passou. Objetivos específicos. Primeiro, sabemos que os objetivos específicos correspondem aos nossos tópicos das nossas lições, com os seus subtópicos, que diz assim, o primeiro objetivo, apresentar a santificação no Antigo Testamento. Então vamos aprender, aleluia, vamos apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E todos nós sabemos que o terceiro subtópico, nós estudamos ele na terça, porque a nossa lição é dividida assim, no sábado nós damos 2 tópicos, e na terça-feira tem a conclusão com, aleluia, o nosso terceiro tópico, que diz, aplicar o exemplo da santificação na vida dos alunos, louvado seja Deus. Passamos. Ponto central, vamos lá? Em uma só voz, ler o nosso ponto central. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Então, é preciso ter uma vida santa e estar comprometido com a ética do Espírito. Já temos falado no início da lição. Introdução, vamos para a nossa introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15 e o versículo 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, vamos estudar, aleluia, o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Então, a nossa introdução já diz bem claro que o nosso Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e não é igualável. A santidade de Deus não se iguala a nada
que está no universo. Vou falar no universo para não pôr só a Terra. Então, nós vimos os grandes planetas, as grandes galáxias, aleluia, que muitos eles adoram, né? Muitos eles vê o Sol como um Deus, vê a Lua como um Deus, né? Vê as grandezas que tem na Terra como um Deus e diz que é sagrado. O Sol é sagrado. Não. Aqui a nossa introdução está dizendo que o nosso Deus é infinitamente igualável. Então nada é santo igual o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar passando para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Aleluia. Que diz a santificação no Antigo Testamento. Primeiro subtópico. A santificação. A ideia predominante na santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. O profano é alguém que se mostra indiferente, no qual diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, que é consagrar. Aleluia! Então, a santificação no Antigo Testamento, é isso que nós podemos ver aqui, que o escritor da revista, ele mencionou, que a ideia da santificação, de santificar, aleluia, predomina a santificação ou santidade no Antigo Testamento, era separar algo para Deus, consagrar algo para Deus, consagrar alguém para Deus. Então, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, como nós podemos ver no início da lição, e não tem nada que ultrapasse a sua santidade, porque Ele é toda a santidade. O nosso Deus é a totalidade da santidade, né? E por Ele ser santo, nós vamos ver que aqui no Antigo Testamento, para o serviço, para servir, para algo servir a Deus, para que alguma coisa fosse para o trabalho de Deus, então teria que ser consagrado, deveria ser, aleluia, separado, deveria ser, louvado seja Deus, vamos dizer assim, purificado, tirar aquilo que era profano, algo que é do mundo, porque aqui, essa palavra também, entre o santo e o profano, me chamou muito a atenção, aleluia, que diz assim, que é separar daquilo que é comum e imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. E o que é ser santo? Eu também trouxe para a igreja, sei que muitos aqui já sabem o que significa ser a palavra santo, e também ser profano. O que é isso? E eu trouxe um resumo aqui do que é ser santo, o que é ser profano. Ser santo, primeiro, relacionado a Deus, como nós falamos no início, é relacionado a Deus. O que é santo relaciona-se a Deus e a sua divindade. Segundo ponto, é algo que é puro, é algo que é sagrado e é algo que é separado do mundo. Em terceiro lugar, associado à vida cotidiana. Aleluia. Em terceiro lugar, associado à reverência, à adoração
e respeito ao que é sagrado, ao nosso Deus. Então isso é ser santo. Primeiro, relacionado, tudo que é relacionado a Deus e a sua divindade. Segundo, puro, o que é puro, sagrado, separado do mundo. E terceiro, associado à reverência e à adoração e o respeito a Deus. E aquilo que é profano. O profano, eu trouxe também três pontos. O que significa o que é profano? Profano é relacionado ao mundo secular e humano, né? Segundo, comum, mundano e separado daquilo que é santo. E o terceiro, associado à vida cotidiana, trabalho, lazer, passeio. Foi o que trouxe aqui o estudo que eu fiz. Decisões chaves. O santo é considerado transcendente e eterno. Então, é transcendente. Sempre haverá. Sempre, aleluia, estará o santo. Louvado seja Deus. E o profano é temporal e também é finito. É algo que acaba. É algo que está ali momentaneamente. Louvado seja Deus. Conceitos relacionados. Sacralização. Transformar algo profano em santo. Alguma coisa, vamos dizer assim, essas caixas. Transformar ela, compramos lá na loja, chega aqui, consagramos para o serviço do templo de Deus. Amém? Profanação, transformar algo santo para o profano. Vou trazer exemplo da caixa também. É pegar essa caixa aqui e vai ter uma festa, vamos dizer, na casa de um fulano, e pegar a caixa aqui que é consagrada a Deus e levar lá para tocar as músicas que é do mundo. Isso é só um exemplo para que nós venhamos entender o que é, aleluia, santo e profano. E terceiro, secularização, separar o santo do profano. Louvado seja Deus. Então isso foi um exemplo que eu trouxe para esta aula do que é santo e o que é profano. Então nós sabemos que é uma separação, tanto o que é comum para o serviço de Deus, que é separar para Deus, para ser santo, e também ao contrário, pode acontecer de nós usarmos, aleluia, aquilo que foi consagrado para, aleluia, ser profano. Então, se foi consagrado para Deus, se foi separado para Deus, tem que usar, aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado, o nome de Deus seja exaltado. Tem que usar para que aquilo que foi consagrado, aleluia, venha a ter o verdadeiro sentido para que foi consagrado. Amém? Aleluia. Então, o profano é alguém que se mostra diferente no que diz respeito ao sagrado. Então, o profano é algo que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver para a adoração a Deus. Não tem nada a ver com o trabalho de Deus. Aleluia. E o verbo hebraico da palavra kadash, que quer dizer ser santo, ser santificado, ser, aleluia, ser posto à parte. Então, ser santo é ser posto à parte, é ser santo, é ser separado, é ser ali posto para o serviço daquele que é mais sagrado, que é o nosso Deus. É mais usado no Antigo Testamento. Ele aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, que depois nós vamos ver quais são os derivados, e cuja ideia central é separar o uso comum para o serviço de Deus, ou melhor, ser consagrado. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo subtópico.
Aleluia. A consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Levítico 27, 28 e 29. Consagração é santificação. E santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Por exemplo, que façamos vestes a Arão para santificá-lo. Êxodo 28, 3. Ou, que façamos vestes para Arão para consagrá-lo, como está escrito na nossa Bíblia, Nova Almeida Atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo 30, 30. E para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como diz Isaías 6, no versículo 3. Então o termo consagrar, irmãos, significa investidura da função sagrada. Amém? Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Então, nós sabemos que consagrar é consagrar algo para Deus, como nós vemos aqui na nossa revista. O que é que pode ser consagrado? Pode ser consagrado, aleluia, pessoas, né? Nós vemos aqui na nossa festa da gratidão que o nosso pastor consagrou obreiros, né? Consagrou missionários, para quê? Para o serviço a Deus, para fazer a obra de Deus, para ser usado por esse Deus que é santo. Então temos que separar, aleluia, temos que consagrar, temos que, aleluia, mostrar a público que Deus está separando, que Deus está consagrando, que Deus está, aleluia, separando para o serviço a Deus. Deus não separa qualquer coisa. Deus não separa, aleluia, para que não venha servir a Ele verdadeiramente. Deus não separa para que não venha ter uma utilidade. Então podemos entender aqui que Deus separa coisas, separa pessoas, aleluia, para o serviço de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que depois dessa separação, a pessoa ou algo que Deus consagra se torna santo, se torna separado para Deus. A não ser que a pessoa ou esse algo se transforme em algo profano, que venha fazer as coisas que desagrada, ou venha fazer coisas daquilo que Deus, quando consagrou, aleluia, informou para que era, para que serviço seria, né? Então, consagrar é separar algo para que o nosso Deus venha usar na terra para a glória dele. Aleluia. E continuando, que nem aqui o nosso escritor, ele colocou aqui um exemplo bem prático para nós, que está lá em Êxodo 28 e o verso 3, que diz: que façamos vestes a Arão para santificá-lo. E na nossa versão, que eu tenho essa versão aqui, que eu uso essa Bíblia, diz que façamos vestes a Arão para consagrá-lo. Então, o que o nosso escritor da nossa revista quer nos ensinar?
que a palavra consagrar e a palavra santificar, ela tem o mesmo sentido, né? Elas são distintas, mas têm o mesmo sentido. Nós vamos ver aqui, aleluia, no terceiro subtópico. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz a purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, ser santo, ou santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 6:3 e Abacuque 1:13. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmos 51:10, Ezequiel 36:25. O termo grego equivalente a taher na Septuaginta é katarizon, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiazon, que significa santificar, consagrar. O adjetivo ágios, santo, traduz 20 palavras do hebraico do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh. Entre outras, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, o nosso terceiro subtópico, ele vem nos explicar sobre as palavras que foram traduzidas do hebraico, aleluia, para o Novo Testamento. Como podemos ver aqui, o termo taor, que significa ser puro, né? Ser limpo, derivado do verbo taher, significa puro. E kadosh, que é uma expressão usada ao nosso Deus, que é ser santo, ou santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo sumático. Então, são palavras que têm o mesmo sentido, né? São palavras diferentes, mas que traz o mesmo sentido. Qual é o sentido? É ser santo, é ser consagrado, é ser separado, é ser colocado a posto, a serviço de Deus. Amém? Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e de idolatria. Olha aí, está vendo? Então nós podemos ver que o nosso Deus, ele é santo, como eu falei no início. Ele é a totalidade da santidade. E aqui o escritor diz que também todas as pessoas que se aproximam de Deus, todas as pessoas que se achegam a Deus, aleluia, e que se purifica de toda sorte de pecado, de toda impureza, aleluia. O que ele quer nos dizer? Que quem se aproxima de Deus se torna também igual a Deus, se torna também santo. Eu tenho uma expressão que eu guardo comigo, desde quando eu era bem jovem, lá no início, quando eu me reconciliei com Deus, que eu fui para um encontro com Deus, que lá no Brasil eles fazem, não sei se uns irmãos aqui já foram, que é naquele período do carnaval. Nós vamos para esse encontro com Deus e lá tem muitos estudos. É um encontro com Deus, né? Vai professores lá, teólogos e nos ensina. E tem um termo que eu guardo comigo até hoje, que diz, eu tenho comigo, foi uma experiência para mim e eu guardei, que é, nós não estamos, que eles falaram lá, né, que eu guardei, que nós não estamos no mundo pecadores quando aceitamos Jesus. Quero deixar claro aos irmãos, é quando o crente que aceita Jesus. Nós não estamos no mundo como pecadores lutando para ser santo. Não.
quando nós aceitamos Jesus, mais na frente vamos ver no nosso segundo tópico, que nós estamos no mundo, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos torna santo. E a frase é: nós não estamos no mundo pecadores, lutando para ser santo. Não, nós estamos no mundo santos, porque nós fomos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos no mundo santo, lutando contra o pecado, contra as impurezas do mundo, contra aquilo que o mundo nos oferece. Então eu guardei essa frase comigo, que o professor disse lá: olha, vocês estão no mundo, mas vocês são santos lutando contra o pecado, e não pecadores lutando para ser santo. Amém? Eu queria trazer essa palavra para os irmãos, que foi uma experiência que eu tive pessoal. Aleluia. Então aqui no final do subtópico, ele vem trazer explicação sobre as palavras, né, que foram traduzidas. Aleluia. Que o termo grego equivalente a tarê, na Septuaginta é katarizon, tornar limpo, limpar, purificar. E kadash é agiason, que significa santificar, consagrar. O objetivo, agios, santo, que significa santo, traduz 20 palavras do hebraico do Antigo Testamento, como kadosh, kadash, kadosh e kodesh, entre outras, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então essas 3 palavras que foram traduzidas, que tem um sentido, essas 3 palavras, ela tem um sentido agora no Novo Testamento, que é dessa palavra aqui que eu falei agora, deixa eu só achar, que significa consagrar, que significa katarizon. Foi só traduzida do hebraico essas 3 palavras, que é kadosh, kadesh e kadash. É umas palavras meio difíceis, a minha esposa que sabe hebraico, ela está estudando e ela que sabe melhor, amém? Então, eu quero trazer a diferença dessas palavras, que se diz kadash, que significa consagrar, santificar, purificar. Então a palavra que foi traduzida para o grego foi a palavra katarizon, que é essas 3 palavras. Kadash, que significa consagrar, santificar e purificar. Kadosh, que significa santo, sagrado e puro, que é o termo usado ao nosso Deus. E Kodesh, que significa santidade e pureza. Então, esses são os significados das palavras, aleluia, aqui do subtópico 3. Deixa eu passar, que o tempo já está correndo. Síntese do tópico 1. Vamos lá? Me ajuda a igreja lendo em uma só voz. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Então a nossa síntese do tópico 1 diz: o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele. Pronto, ponto. Ele é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Então foi como eu disse, não tem planeta, não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem nada que, aleluia, tem a santidade que o nosso Deus tem. Amém? Vamos passar? Subtópico número 2. Aleluia. A santificação do Novo Testamento. Passou 1. Deixa eu voltar. Isso. Uma obra da Trindade, já no Novo Testamento. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica de Deus Trino, do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um Deus, de um único Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
iguais em poder, glória e majestade. Mateus 28, 19. De modo que a obra da santificação, um tributo divino e realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade, aleluia, são as três pessoas atuando na obra da redenção. Então, nós podemos ver que já agora, no Antigo Testamento, nós podemos ver aí a Trindade trabalhando na obra da redenção, como diz aqui no final. Então, no Novo Testamento, torna explícito. Quer ser explícito? É abrir aquilo que estava fechado para que o mundo pudesse ver, né? É mostrar aquilo que estava oculto para que nós venhamos entender através da Trindade, porque podemos ver que no Novo Testamento que a Trindade se manifestou na sua totalidade, né? Porque o Pai se manifestou no Filho e o Filho se manifestou no Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou no Filho e o Filho se manifestou no Pai, né? É isso que aqui o escritor da nossa revista, ele quer que nós venhamos entender. A fé cristã confessa a existência de um Deus único, né? Que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Olha aí. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diácono Gabriel trouxe aqui uma expressão que eu guardei também, que é aquela expressão que eles trabalham juntos. É tipo, né? Todos estão de acordo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não se debatem para decidir algo, né? Eles não entram em contenda para decidir algo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro. Então eles trabalham juntos. É um Deus único. Temos apenas um Deus. Mas esse Deus é um Deus trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está nesta noite, neste lugar. Aleluia. Eu creio nisto. Aleluia. De igual modo, aleluia, de igual em poder e glória e majestade. Então não tem acepção qual é o Deus mais poderoso, qual é a pessoa mais poderosa. Não. Eles têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma grandeza, a mesma santidade. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus. Aleluia. E se resume em um Deus, os três. De modo que a obra da santificação, aleluia, de modo que a obra da santificação, um atributo divino e realizar plena unidade na Trindade. Como? Pela Trindade na unidade. Está vendo? Então eles trabalham juntos. Não tem discordância. Eles trabalham na unidade, pela Trindade, e a Trindade trabalha pela unidade. Então, o que o Espírito Santo, o nosso Jesus nos ensinou, o nosso Deus vem nos ensinando desde o princípio, né? É isso aqui. Eles trabalham para quê? Para que o nome do trio seja glorificado, exaltado, engrandecido, né? Enaltecido para todo sempre. Aleluia. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Então, saia daqui hoje dessa aula, coloca na sua mente que os três, ele trabalha na tua vida, ele trabalha na tua família, trabalha na tua casa, trabalha na sua mente, trabalha no seu coração. É eles.
é o nosso Deus. E a vontade dele, a Bíblia diz que todos do mundo todo, todos, não se perdessem. Olha só que forte, irmão. Ele queria que todos, sem exceção de ninguém, não se perdesse. Ele queria cuidar. São as 3 pessoas que atuam na obra da redenção. Então os 3 queriam cuidar de toda a humanidade. Amém? Subtópico número 2. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação. Diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso aqui é poderoso. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo, em Jesus pela fé. 1 Coríntios 1:30. Ele é chamado teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posicionamento do pecador para santificado. Oh, aleluia. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Olha aqui como é que diz. No Novo Testamento não há ritual, como no Antigo. Todos nós conhecemos, nós já estudamos acerca do tabernáculo. Nós tivemos aqui uma lição que falava acerca do tabernáculo. E nós sabemos que havia rituais para purificar, levava o animal, matava o animal, oferecia pelos pecados e tudo, né? Todos nós conhecemos. Mas aqui no Novo Testamento, aleluia, é diferente. Tem o mesmo sentido do Antigo, mas é diferente porque teve só um sacrifício para que nós nos santificássemos através deste sacrifício, que foi do nosso Senhor Jesus. Aleluia, amém? A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Cristo Jesus. Eu trouxe até um exemplo aqui para os irmãos, que eu vi os meus filhos riscando o caderno, uma folha de um caderno, e eu até tirei a folha que eles estavam riscando. Você viu como exemplo para mim. Isso aqui é o pecador no mundo. Isso que nós acabamos de ler aqui. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Cristo Jesus. Então, aqui é a vida do pecador. O que é isso aqui? É pecado, tudo riscado, né? Mas quando a pessoa vem e diz assim: olha, eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Aí o Espírito Santo, imediatamente, instantâneo, acontece isso. Ele limpa tudo isso aqui, todo o pecado, todo o erro, toda a mágoa, tudo aquilo que te acusava, tudo aquilo que te tirava da presença de Deus. Quando você aceitou Jesus, Ele te tornou limpo. É por isso que eu trouxe aquele exemplo daquela frase, que nós não somos pecadores, nós fomos. No passado nós fomos. Mas quando nós aceitamos Cristo, Ele nos tornou limpo. Aleluia. Ele tirou de nós todo o pecado. Foi instantâneo, imediatamente. Quando você se entregou verdadeiramente a Cristo, o Espírito Santo fez isso. Instantaneamente, tirou toda a sujeira que tinha no seu coração. Amém? Então foi isso que aconteceu comigo, com você, e milhares a qual se achegou a Deus. Ela é chamada na teologia
de santificação, teologicamente, da santificação posicional, referente à mudança de posição do pecador para o santificado. Então aconteceu isso. Teve uma mudança, porque o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, tem que mudar, tem que arrancar. Ele tira tudo aquilo que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus. Vou trazer outro exemplo, porque o Espírito Santo toca no meu coração. Logo quando eu me reconciliei com Deus também, eu trago exemplo de mim, para não trazer de outros, que eu tenho outros exemplos de outras pessoas. Mas eu vou trazer de mim, que eu vivi. Quando eu aceitei Jesus, minha esposa, eu acho que ela está ali, ela sabe. Lá no Brasil se tem muito, principalmente na minha cidade. Lá na minha cidade era muita terra, estrada de chão, muito buracos, muita lama, muita coisa. E eu era apaixonado por trilha de moto. Eu acho que os irmãos aqui sabem, de moto. Quebrava a descarga da moto, da motocicleta, aquele barulho. Tinha roupas de motoqueiro mesmo, para não se machucar e tudo. Tinha as equipes que tinha na minha cidade. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha tudo, as roupas. E aí uma noite, o Espírito Santo, eu orando, né? O Espírito Santo, tu tem que tirar tudo isso. Tem que arrancar, jogar fora. Ou melhor, tem que queimar. Né? E lá vai eu numa noite. Eu disse, mas agora todo mundo vai ver eu queimando. Porque quando a gente é novo convertido é assim, né? A gente começa com o Espírito Santo. Mas todo mundo aqui em casa vai ver, Espírito Santo, eu queimando isso aqui, vão falar mal de mim, não sei o quê, a roupa foi cara, a roupa foi isso e aquilo. Mas o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira que a gente é inexplicável. Aí uma vizinha saiu para outra cidade e me deixou dormir na casa dela. Olha como é que Deus faz. Aí ele disse, olha, leva esse monte de roupa aí que tu gosta, que tu amava fazer isso, essas trilhas, se sujar de lama, leva e queima, é a oportunidade que tu tem. E nessa noite eu fui e queimei tudo. Queimei as calças, queimei as roupas, queimei, né? Tudo aquilo que fazia eu ver aquilo que antes eu fazia. Então é isso que o Espírito Santo faz, irmão. Ele nos limpa, ele arranca. Se verdadeiramente a pessoa se entrega, o Espírito Santo, ele faz a obra nessa vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu passar que o meu tempo já está quase indo. Terceiro subtópico. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. João 3,3. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5, 12, versículo 12 e o 13. 1 Pedro 2, 2. Apesar de a santificação ser instantânea, como eu expliquei agora há pouco, ela é ao mesmo tempo progressiva. Provérbios 4, 18, 2 Coríntios 3, 18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação. E seu agente ativo é... Vamos lá? O seu agente ativo é... Aleluia, o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhante a Cristo. Aleluia. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então foi como o testemunho que eu contei. Então, a santificação ela é instantânea, te limpa de todo pecado, tira toda aquela imundície lá no momento que você aceita Jesus, que você tinha sobre você. Mas também ela é progressiva. O que significa isso? Quer dizer que todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os milésimos de segundo, nós temos que nos santificar. Por quê? Porque nós não estamos lá no céu ainda, irmãos. Quando é que nós vamos parar de nos santificar? Quando Jesus Cristo dizia assim, olha, vem meu filho, aleluia, vem minha filha, vem para a casa de meu pai que há muitas moradas. Então, irmãos,
progressiva, porque todos os dias, todas as horas, nós temos que lutar, pelejar, aleluia, para que nós, aleluia, ficamos santificados, para que nós venhamos estar verdadeiramente diante do nosso Deus. Por que temos que fazer isso? Todos os dias. Aleluia. Porque eu te explico agora. Assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhante a Cristo. Todos os dias temos que nos santificar. Todos os dias temos que estar ali, Senhor. Ah, Senhor, purifica meus olhos. Lava meus olhos com teu sangue. Lava minha boca com teu sangue. Lava meus ouvidos com teu sangue. Lava minhas mãos, meus pés. Senhor, eu preciso da tua purificação. Todos os dias, todas as horas, nós temos que estar perante o Espírito Santo para que ele venha nos purificar. Amém? Para que nós venhamos se tornar cada dia, todas as horas, semelhante ao nosso Cristo. Não se trata de um tema secundário ou em segundo plano, não. Pois sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, eu quero dizer para a igreja que há um céu que está preparado para mim e para você. Há um céu, há um lugar preparado para mim e para você. Mas só vai para lá quem for santo. Amém? Estou encerrando. Aleluia. Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Aleluia. E a nossa próxima aula vai ser terça-feira. Não percam. Você que não veio hoje, você que está em casa. Aleluia. Aí. Próxima aula, vamos lá, todos juntos, no 3, 1, 2, 3, desde o início. 1, 2, 3. Não, do início, desde a próxima aula. Vamos lá, bem bonito. Próxima aula. A santificação aplicada ao crente. Amém? Então, terça-feira, guarde essa data, você que está em casa, e não perca esta aula poderosa. Louva a Deus por essa oportunidade, porque só Ele que nos dá. Louva a Deus pela vida do meu pastor presidente, meu pastor local, pastor João Paulo Moreira, e os demais pastores, obreiros e toda a igreja do Senhor aqui presente. Amém? Passo trabalho ao nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.